Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Leão. É leitura coletiva, não vai ressoar para todo mundo. Dá uma olhada nos outros signos que tu tem forte no teu mapa. Dá uma olhada também nas outras leituras, pode ter alguma coisa lá que te sirva nesse momento. As leituras anteriores, né? Porque elas são atemporais, tá? Então, não importa, né? O tempo que ela chega, vai chegar na hora que o universo quiser entregar, Deus quiser que a gente receba, então pode ter lá, tá? Te inscreve, curte, comenta, compartilha. Os produtos que eu estou usando estão aí disponíveis para vocês, se vocês quiserem adquirir, tá? Também tem aí a minha... Desculpa, gente. Deu uma espiroqueada. A leitura particular na descrição do vídeo, tá? Me procura ali, eu tenho várias modalidades ali, horários, né? Um deles vai se adequar ao que vocês desejam, tá? Também estou disponibilizando aí já faz algum tempo, né? O contato da Joyce, também na descrição do vídeo. Ela faz limpeza energética, espiritual, tá? Se quiserem dar uma destravada aí, dar uma ajudada na roda da vida, do destino, para ela dar uma girada mais rápida, né? Conversem com ela, tá? Ela faz um monte de coisa bem legal. Eu não sei explicar direito o que é, né? Mas eu já fiz com ela mais de um trabalho de abertura e as coisas fluem mesmo, tá? Vamos lá. E se quiserem passar comigo, daí depois passar com ela, né? Pra confirmar as coisas aí e depois acelerá-las, tá? Tá aí o contato. Vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade tem para trazer para esses próximos dias para o signo de Leão. Leão. Signo de Leão. Coletivo de Leão. O louco. Nossa, que lindo. Salto de fé. Coragem para viver, mesmo sem saber o que. Se jogar, né? Se arriscar. Começar tudo de novo, olha aí. É uma libertação também, tá? Porque ela ali, né? Ela tem aquela coisa de a bruxinha aqui, né? Na verdade seria a louca, né? Mas tem uma coisa assim de... Eu consigo... Agora tá liberando vocês, tá? De um período muito difícil, porque nós temos 9 paus aqui e é uma pessoa que tá terminando uma batalha, uma guerra, né? Foi duro, foi difícil, mas acabou. E o 9, né, tem uma coisa de fim, né? Largar o peso ali, né? Seria a carta número 10. E largou, porque nós já abrimos com um arcano maior do começo, né? Do recomeço. Porque se nós temos o número 0 aqui, é porque a gente fechou o ciclo, né? Do 21 ali, né? Do mundo. Tá? Então... é alguma coisa que estava pesando bastante, que vocês tiveram que se defender, né, de muita coisa, que foi uma batalha mesmo, tá? É um guerreiro, né, o 9 de paus. Vê que a pessoa tá toda esfarrapada ali, e interessante, por quê? Porque aqui, tá, pode ter sido até energia, né, espiritual, tá? Porque aqui temos uma árvore, e ela tá encostada na árvore, tá? Então... apesar, né, essa carta fala muito disso, apesar da gente não enxergar, ou a gente às vezes nem percebe, a gente está sempre resguardado pela nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade são os nossos guardiões, tá? Então, a batalha foi longa, foi dura, mas vocês estiveram ali, né, encostadinhos ali na árvore. Pensa que se não tivesse aqui, né, essa proteção, seria bem mais difícil, né? Então, é até a própria espiritualidade, né? A carta virou aqui, tá? Eu vou pegar. Já que ela tá, meu Deus, tá aqui. Eu tinha visto que era um pajem de paus. Ó, vocês abandonam. Ou pode estar pedindo que vocês se libertem disso, né? Acreditem na espiritualidade de vocês, porque um pajem de paus, ele tá iniciando, né? Eu sempre falo, né? Pra mim, os pagens, eles sempre trazem uma energia muito forte do louco, né? Porque ele é um aprendiz. O louco, a próxima carta, né? Quer dizer,
a primeira coisa com que ele depara quando ele resolve começar essa jornada é com o mago, que apresenta para ele, né? Que ensina para ele sobre os elementos. Porque aqui ele tá zerado. Ele não sabe, mas para mim, ele possui. Porque nós não nascemos, né, vazios. Nós nascemos com os 4 elementos, a gente só não sabe usá-los. E o mago é um professor ali, né? Ele vai ensinar, tá? E aqui está falando que vocês... aqui eu tô falando com gente que teve aí até um despertar espiritual, né? Porque nenhum despertar espiritual acontece no 9 de copas, é no 9 de paus. Na luta, né? É ter que domar, né, um leão por dia, a falar, eu nem lembrei que eu tava fazendo para leão, mas enfim, tá? Aqui, né, inclusive é a energia de vocês, eu falei dos 10 de paus aqui, tá? E não era nenhuma coisa assim de vocês carregarem o peso, era de vocês aprenderem a usar a energia de vocês, a energia do fogo, tá? A se canalizar, né? Aqui tem uma canalização, porque é como se o louco tivesse entrado num espiral louco de um monte de coisa acontecer ao mesmo tempo, porque aqui o 9 de paus, ele vem depois do 8, né? E o 8 é aquele monte de coisa chegando, assim, te atacando, inclusive. Tá? Só que o 8 é uma energia muito boa, né? É para ser, né, pelo menos. São coisas que estão chegando, né, muito rápido e que normalmente são coisas mais espirituais, né? Que a espiritualidade está te dando, né, uma mudança, um novo caminho, tá? Só que aqui não foi tão rápido, né? Mas entendam isso, tá? Essa mensagem está falando disso. Entendam isso como um novo caminho. Né? Eu aprendi muita coisa aqui nesse sofrimento, por isso eu falei em propósito. Eu aprendi e agora eu já tô pronto, né, para seguir em frente. Ele tá olhando para trás ali, né, mas é um lugar bonito, né, é uma coisa boa, tá? Não é uma coisa negativa, não é uma coisa de, eu tô, né, eu saí dali engatinhando. Não, eu aprendi, porque aqui, ó, ele tem 2 varinhas na mão, né? Ele tá ali naquela coisa de eu tenho que me defender alucinadamente, tá? E aqui ele já tem uma varinha e tá tudo bem. Já tô ali com a minha vassourinha, ele já sei que eu posso sair daqui, né? Isso aqui ficou para trás, tá? Foi abrupto, eu nem vi aonde eu tava me metendo, tá? Mas agora eu estou, digamos que eu estou saindo muito melhor, né? Porque eu comecei aqui com nada, né? Eu nem vi para onde eu estava indo ali, me joguei mesmo. E daí a mensagem não entende isso como algum castigo, não, entende como um propósito mesmo, tá? Propósito no sentido de tu precisava aprender muitas coisas até, né, espirituais, né? Tu precisava viver muitas coisas difíceis, mas isso, né, te renovou. Tá? Tu aprendeu, né? Porque aqui tem um pajem. Ele já saiu do 10, né? E ele já é o 11. Ao invés de carregar o peso disso aqui, tu tem que te libertar mesmo, né? E tu tem que seguir adiante. Ó, um 9 de espadas. E um cavaleiro de espadas. Outro aprendizado, né? E esse aqui é ainda mais significativo. Eu saí do 9, né, já sabendo, eu já sou um guerreiro aqui, né, inclusive tem aqui um cavaleiro de espadas, nós temos Pai Ogum, tá, então eu saí renovado e gente, tem uma proteção espiritual aqui muito grande, tá, não sei quem é que vocês cultuam, em quem vocês acreditam, mas acende uma velinha ali, tá. Vamos ver o que mais nós temos para leão. Nossa senhora. Olha, gente, essa torre aqui, né, ela fala muito, né, disso aqui, né, daquela coisa de eu tenho que deixar para trás mesmo, né, eu não posso mais olhar ali, para aquilo ali, tá. Pensem que a torre é a mão de Deus, né, embora aqui
eu posso, vou colocar uma outra situação aqui, tá? Aqui também, tá? Tem, que volta para porque eu ia dizer, eu vou terminar a primeira que eu tava falando, tá? Aqui é não olhar mais para trás, realmente deixar isso, se libertar. Nós abrimos com um arcano maior, né? Uma carta que fala de uma coisa muito importante, um momento muito importante na tua vida. Isso aqui são coisas passageiras, né? É o momento atual, digamos assim. Isso aqui e isso são coisas que realmente definem o teu destino, né? É a espiritualidade dizendo que isso aqui era necessário, tá? Podemos ter aqui alguma coisa de vidas passadas, né? Porque o louco, ele remete, né, ao começo da nossa jornada. Então, eu cheguei aqui já tendo que enfrentar um monte de batalha. E eu nem entendia, né, por que é que eu tinha tanta coisa aqui, tá? E a torre, ela remete, né, a aquela coisa de uma destruição de algo que era, né? Aqui tem gente que nunca mais vai ser o que foi. Isso aqui não foi uma coisa assim, qualquer, né? Foi até uma coisa estrutural. Eu tinha muitas crenças, eu era muito inocente até em acreditar em determinadas coisas, e agora eu enxergo as coisas como são. E pode ter havido aqui, tá? Uma inocência de vocês em relação a algumas pessoas, porque aqui nós temos a torre, e a torre, apesar de ser uma coisa, normalmente, né, a mão de Deus, nesse deck aqui, a gente tem que considerar sempre, né, a energia, né, que o tarô, os desenhos do tarô estão trazendo. É por isso que é legal a gente ter vários, né, decks diferentes, tá? Aqui tem uma pessoa que derrubou essa torre, e ela tá rindo ali, né, quer dizer, tem uma interferência, tá? Pode ser de algum lugar que vocês estiveram e que vocês já saíram, né? Mas era necessário, tá? Isso aqui não é à toa. Só que aqui tá dizendo que tu foi, eu não sei, gente, pode ser aí um trabalho, né? Pode ser uma coisa familiar, pode ser um lugar que tu frequentava, né? Uma rede de... É uma torre, né? Era um lugar físico, tá? Que vocês estiveram aqui, tá? Só que o que era para ser, de repente vocês entraram acreditando, olha, tem até alguma coisa assim de casa espiritual, né? Uma igreja, um culto, uma casa religiosa, tá? Pode ser, porque aqui, né, nós temos 9, e aqui sempre, aqui tem um gato preto e vermelho ali, né? E lembra muito uma proteção espiritual, os gatos, eles são, né, proteção espiritual, e me lembra muito Exu, né, o vermelho e preto, ele fala de Exu e Pombagira. Então aqui, vocês podem ter entrado acreditando que vocês iam aprender alguma coisa, né, no âmbito espiritual, só que foi um inferno, tá? É só uma, né, pode ser para 2 pessoas, 3 pessoas, eu costumo brincar, né, dizer, 2, 3 pessoas, tá? Pode ser para um grupo bem pequeno de pessoas, isso aqui. Mas tem aqui um lugar, que vocês que vocês estiveram, que vocês entraram de coração aberto, porque aqui eu tô me jogando, eu nem tô pensando, né, que isso aqui possa me trazer alguma coisa negativa, mas foi o teu, eu não sei, tem essas 2 cartas, né, o interessante é que isso aqui, assim como fala, né, da libertação disso, tá? Porque isso ruiu, né? Isso ruiu quando vocês saíram de lá, né? Alguém derrubou aqui, né? A estrutura de vocês, por razões que eu desconheço, que vocês talvez saibam, né? Se estiver ressoando para vocês, tá? A questão aqui é que isso foi um aprendizado necessário para vocês. Talvez um despertar, né? Eu falei aqui de propósito, tá? Um despertar. Eu posso agora seguir sozinho, né? Porque aqui tem um pajem de coragem, né? De vontade de fazer as coisas, tá? Se era alguma coisa espiritual, que tá me parecendo muito aqui, é tipo, tu só precisava aprender. Tu não precisa do lugar para estar, entendeu? Em conexão com a tua espiritualidade, ó. Na verdade, ali, a tua espiritualidade tá ali. Se tu sai desse lugar aqui,
né? Porque aqui a pessoa está encurralada, né? Nesse lugar ali, tá? Ela até combateu as pessoas, né? Que estavam atacando ela, mas ela ficou ali, né? Presa, ela não conseguia, né? Se movimentar. Mas o gato, se ela sai desse lugar, o gato vai atrás, né? O gato está junto com ela ali. Na verdade, não era a árvore, né? Que estava dando a sustentação para ela. Era a espiritualidade dela, que acompanha ela onde ela for. Tá? Porque todas as bruxinhos, os bruxinhos e as bruxinhas aqui tem gato junto, tá? E ali ó, tem um gato escondido embaixo de um arbusto, né? É como dizer que a tua espiritualidade não estava nesse lugar, tá? Ela estava junto de ti e tu tinha que enxergar isso, tá? Se vocês aí têm alguma coisa religiosa aí, tá? Que vocês não se sentem à vontade, né? Que parece que vocês têm que estar sempre ali, né? Na luta, que tem alguma coisa que não dá certo, sabe? Aquele sentimento estranho de que esse aqui não é o meu lugar, tá? Por que eu me sinto sempre, né, fora, né? Porque a torre, ela também fala de uma coisa mais, a torre em pé, né? É uma estrutura que a gente tem, né? É um lugar onde a gente se sente seguro, né? Então nós podemos falar aqui da casa. Só que aqui é como dizer, né? Eu nunca me senti em casa aqui, né? Apesar de acreditar, né, que eu ia sair, né, que eu ia aprender alguma coisa, e aprendeu inclusive a respeitar a tua espiritualidade sem precisar de outras pessoas, tá? É isso aqui, ó. Se vocês, não vou dizer, né, pra vocês, se vocês estão em algum lugar e saiam desse lugar, não é isso, se tu sente, né, porque o pajem de paus, ele já não é mais o tão inocente assim, ele já tem a chama, né, do as de paus, ele já tem aqui a sua essência desperta, ele já entende que ele não precisa de outras pessoas para cultuar os seus ancestrais, para cuidar da sua espiritualidade. É mais ou menos isso, gente. Nossa, rainha de pentáculos. que forte, hein? E aqui tem uma coisa de, inclusive, materializar, tá? E de deixar outras coisas para trás. Né? Pode ter aqui alguém ter destruído sonhos de vocês, tá? A torre, né? Como eu falei, né? Era um lugar onde eu me sentia seguro aqui, onde eu me sentia em casa, tá? E porque nós temos uma rainha aqui, né? Uma rainha de pentáculos ainda, quer dizer, era um lugar seguro. Mas, também fala aqui de alguma coisa de valor próprio, né? Agora nós vamos falar, ó, é como se a tua espiritualidade tivesse te colocado numa situação para que tu entendesse o teu valor. Porque essa rainha aqui é a rainha ela tem um trono ali muito próspero, né, gente? Ela é assim, na matéria, tá? Se a gente pensar no fogo, né? O fogo é uma coisa, ele queima, né? E aqui nós temos uma energia de uma transformação, uma mudança. Eu vivia numa energia, né? Essa carta aqui é de Áries e Escorpião, tá? Aqui se vivia numa energia, tá? Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu nem sei por onde eu começo. Eu crio muita expectativa, eu penso em coisas que eu quero fazer, mas eu nunca consigo. Áries tem muito disso, né? A energia de Áries é uma coisa muito competitiva, tá? Mas pouco realizadora. Entende? É aquela energia do, eu vou fazer uma coisa diferente, eu quero fazer tal coisa. E daí vai ali e aquilo ali já perde, né? Já perde o sentido, aquilo já... não era bem isso, tá? Eu quero fazer outra coisa, né? Talvez vocês... Eu não sei se vocês estão me entendendo. Para quem for, vai entender, tá? Não esquece de curtir aí, tá? Quando é pra gente aí, né? É uma maneira de
de retribuir, até de eu ficar sabendo, né? Porque tem um monte de gente que não gosta de comentar, então, até pra gente saber, né, se vocês estão gostando, tá? Mas aqui fala de uma coisa de, eu nem sabia para que lado eu estava indo, eu nem sabia qual era o lugar que eu deveria pertencer aqui, porque nós temos a energia aqui, né, do louco, do irresponsável, sei lá, qualquer coisa, eu topo qualquer coisa. Tá? Não se ofendam, né? Não, isso aqui não é uma coisa negativa, é uma coisa que a espiritualidade tentou te mostrar, te direcionar. Por quê? Porque o teu lugar é esse. O teu lugar aqui é de uma estabilidade, de uma segurança. Talvez tu tenha trilhado muitos caminhos aí buscando coisas que não eram para ti. E por isso aconteceu aqui na tua vida algum hecatombe, né? Pessoas foram colocadas na tua vida para te direcionar para aquilo que tu quer. Quando eu olho para a minha vida agora, tá? Aqui eu posso estar falando com gente mais madura, né? Que já tem mais idade. Ou às vezes até a gente consegue. Acontece cada coisa na vida da gente que tu tem lá 25 anos e, nossa, né? Já tenho mais experiência, já passei por tanta coisa na minha vida. Mas é isso, entende? É um amadurecimento, né? Pensa ali num bolo que a gente coloca no forno, né? Ele precisa do fogo ali para, né, pra crescer. Tá? Só que talvez aqui as expectativas de vocês tenham abatumado o bolo, né? E isso também é uma maneira de amadurecer, né? Não deu certo dessa vez, então eu tenho que fazer diferente, tá? Ah, consegui. Com comida, né? O meu lado taurino aqui, porque aqui tem touro, né? O meu lado taurino aqui falou mais alto, né? O meu lado... Me lembrei de comida, tá? Ficou separado aqui, ó, um 8 de copas, gente. Tá? E no fundo, o diabo. Pode muito ser aqui, tá? Alguém... Eu não vou colocar essas cartas, porque eu larguei aqui, quando eu fui pegar, né? Elas se mostraram, tá? Vamos ver, né? Se elas quiserem sair, elas voltam, tá? Mas isso aqui tem muito isso, tá? Algum lugar que vocês deixaram aí, que vocês consideraram que seria uma coisa muito boa, tá? Mas que direcionou vocês para outro lugar, para outra energia, né? Uma energia de eu tive que permitir que outras pessoas me mostrassem de uma maneira muito ruim, né? Eu já tinha falado no começo, né? Isso aqui não é castigo, é aprendizado, tá? Olha o que eu aprendi. Eu saí daqui diferente, mas eu tive que passar por isso para entender o meu valor, para me colocar no meu lugar. Aqui eu até permitia que as pessoas, né, me ditassem as regras, me dissessem o que eu tinha que fazer. Às vezes a gente só escuta a experiência dos outros, né? Aqui, eu não entendo nada disso, então eu permito que os outros fiquem dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Só que isso aqui sobrecarrega, porque isso não é teu, isso não é para ti. O que é para ti é tu que tem que saber. Então, vocês estão saindo de uma torre e ela foi... Agradeçam, é isso. Agradeçam isso aqui. Porque isso aqui, depois dessa carta aqui, vem o número 17, que é a carta da estrela. É bênção, é realização de desejos, são coisas maravilhosas que a espiritualidade está te ofertando. Ela está te conduzindo para o teu caminho. Tá? É uma carta também de comunicação, né? É a estrela, né? Ela brilha no céu, quer dizer, é como tudo se ilumina, se clareia na tua vida, tá? Tem um direcionamento. E o foco de vocês, talvez vocês não tenham visto, seja chegar nessa rainha de pentáculos. 7 eu falei aqui, né, de não saber o que escolher, essa dúvida, né, para onde eu vou, eu fico aqui ouvindo, aceitando o que os outros dizem que é melhor para mim, porque aqui tem ilusão, né, copas. E vocês estão... Nossa, já abriu com o louco, né? Vocês estão se libertando disso, tá? Aqui fala de cura e rei de copas. Mas tem um casal aqui, né? Que interessante isso. O imperador... Nossa, a gente tem muito forte aqui a energia de gente que...
detonou vocês, o imperador, né? O imperador, ele é o... Eu determino, tá? O que é que... como conduzir a tua vida, tá? E aqui tem um rei de copas e um 7 de copas, mas não é a mesma pessoa, tá? Aqui tem um casalzinho, né? E é um casalzinho que se complementa, né? Porque é água e terra. Eu não sei, eu falei, né? Ó. E aqui tem muita ilusão, né? Essa pessoa aqui poderia ter mostrado para vocês aqui, tá? Uma falsa, né? Uma face, uma face que não era. Vocês acreditaram nessa pessoa, tá? Mas, na verdade, ela não, ela queria te destruir mesmo. Mas eu não entendo que seja o rei de fogo, a sacerdotisa, ó, um 6. Olha, tem até alguma coisa que, nossa, ó, o rei de fogo e a sacerdotisa fala de magia, né, gente? A torre aqui, tá? Pode ter aí, né? Ó, um 6 de fogo, que é uma carta de vocês, inclusive, tá? Que é uma carta de sucesso, de... Aqui um cavaleiro de copas, o mago e a imperatriz. Pode alguém até ter, não sei, sabe? Aqui, né, tem uma coisa de... É como se o sucesso de vocês, tá? Aqui tem a imperatriz. Tem bastante energia de touro aqui. E Áries, né? Eu falei aqui escorpião e Áries, né? E falei aqui, né, que tinha aquela coisa de tu, né, não saber direito, né? O que tu queria da vida, tá? Isso aqui pode estar invertido, gente, não esqueçam, tá? Pode estar falando de outra pessoa também que esteja no teu campo, independente. Ah, isso serviu pra mim, mas também serviu pra outra pessoa, né? Ok? Tá? É uma energia, né? E ela se mistura, né? Ainda mais uma energia coletiva, tá? Numa energia particular aí, né? Se a gente busca a energia de duas pessoas numa leitura particular, às vezes é difícil reconhecer de quem é quem, porque vocês estão, né, dividindo a energia. Então, é uma coisa meio de, né? Tá tudo meio amontoado ali, tá? E aqui, inclusive, tá falando disso, né? De ter aqui uma necessidade, tá? Essa torre, ela fala muito disso. A torre vem para destruir, né? Para destruir alguma coisa que não estava bem, tá? Me veio aqui na cabeça. Tinha aqui um relacionamento em que duas pessoas tinham que buscar coisas diferentes, né? Vocês provavelmente não estavam alinhados na energia de cada um, tá? Pode ser 2 homens e 2 mulheres, não tem problema, tá? Eu vou falar que aqui tem uma energia de uma pessoa que necessitava buscar seu valor, a sua independência financeira até, tá? É uma coisa de eu tenho que saber lutar pelas coisas que eu acredito, que eu quero. Se veio abaixo isso aqui é porque também não estava bom para mim, né? Essa pessoa aqui, tá? Não sei quem são vocês aí, né? Nessa história. Não estava bom para mim. Né? Eu tinha eu tinha sonhos aqui, eu desejava coisas que eram diferentes do meu par, né? Do meu alecrim ali, tá? O meu alecrim, por outro lado, precisava de equilíbrio emocional, tá? Curar, isso aqui fala muito, né? De cura, né? Da criança interior, tá? De acreditar, porque aqui tem uma luta, né? E um aprendizado, tá? Curar a criança interior, né? Saber lidar com os meus sentimentos, saber enxergar o que eu realmente desejo, porque aqui tá sempre sendo oferecido um monte de copa e eu fico aceitando qualquer coisa de qualquer um, porque eu não me dou valor, porque eu não tenho amor próprio. Então, eu pego um monte de ilusão, eu permito que as outras pessoas venham e infernizem a minha vida, dominem a minha vida, tá? Esse imperador aqui tem aqui uma interferência, tá? Só que
tem aqui alguém que eu acho que eu falei de um lugar, pode ser para algumas pessoas, tá? Vou colocar assim, para algumas pessoas pode ter aqui, tá? Um lugar, uma coisa familiar, de repente, né? Uma coisa religiosa, um lugar religioso, tá? Que foi horrível, foi horrível, vocês inclusive saíram desse lugar, porque vocês não conseguiram se sentir seguros ali, né? É como se eu vim aqui buscar alguma coisa e eu não encontrei o que eu queria, mas eu saí diferente, né? Eu não saí tão inocente quanto eu entrei, né? Agora eu vejo as coisas de outro jeito, tá? E isso mudou, né? Isso veio, inclusive, talvez essa experiência tenha sido só para que isso aqui acontecesse, porque ia acontecer de qualquer forma, né? Porque a torre quando Deus lá vai lá e diz assim, ó, chega, né? Agora vocês têm que se curar mesmo, os dois têm que procurar aí, tá? E aí, aqui, nós temos o imperador. O imperador, além de ser, me parece que é alguém que pode ter causado aí uma desavença, né? Pode ter até magia aqui, tá? Uma coisa muito ruim, porque eu vi o diabo ali, né? E o diabo tem duas crianças ali, inocentes, né? Mas tem ali tem também uma coisa assim de vocês dois têm muito poder. Vocês têm um império para construir, porque aqui, ó, nós temos uma carreirinha de cartas maravilhosas, né? Aqui, ó, o sucesso, as coisas todas que vocês desejam, né? Elas estão alinhadas, inclusive, tá? Porque aqui nós temos mago, né? Ó, e eu falei, né, que aqui no começo tinha o louco e a carta seguinte é o mago. Quer dizer, né, quando eu comecei esse percurso aqui, eu caí só na energia do fogo, tá? Porque era o que eu precisava. Enquanto eu não conhecesse até a minha espiritualidade, não soubesse lidar com isso, eu não poderia ter acesso às outras energias. E as outras energias são nossa, o casal, né? O casal, né? O casal, e isso aqui é alinhamento, gente, tá? Isso aqui é completude, né? Aqui eles têm as 4 rainhas, os 4 reis, e aqui nós temos o mago. Isso foi alinhado há muito tempo, né? Vocês, inclusive, pode ter acontecido, né? De vocês terem trazido já, né? Isso aqui ser uma coisa kármica que vocês conseguiram passar, tá? Muito provável, né? Muito mesmo. Bem bonita a mensagem. Um rei de fogo e a alta sacerdotisa. Bastante espiritualidade aqui. É como se vocês... Olha, porque aqui fala disso, ó. Tá? Tem, né? Eu falei aqui que pode ser uma coisa negativa, né? De alguém ter feito coisa ruim mesmo, tá? Pra incomodar vocês. Mas isso não acabou, né? Isso aqui acabou, tá? Agora vocês estão se reequilibrando, tá? Emocionalmente, inclusive, né? Porque aqui independe do gênero, tá? Isso aqui é uma energia, né? Uma energia de cura, tá? De conseguir de novo, né? Porque aqui ele tá no meio da água, né? Aqui tá na terra, então primeiro eu tive que, né, aterrar. Aí depois eu comecei a trabalhar os meus sentimentos, bem confusos, né? E agora eu estou voltando pro meu lugar, que não é qualquer lugar, tá? Eu vou tirar, né, mais 2, que já tá em mais de 30 minutos. Que não é qualquer lugar, tá? Pode ter... Olha aí, gente, que coisa. Eu tô tentando focar numa coisa só, mas tá difícil, né? Tem 2 histórias aqui, tá? Pode ser as 2 para mesma para vocês mesmos, né? Ah, me serviram as 2, ok, legal, ótimo, tá? Mas pode ser uma coisa ou outra para outras pessoas. Então, aqui eu tinha uma estrutura muito grande, e alguém veio e destruiu isso com desejo, né? De ter só, né? Não sei, tá? Ter algum interesse financeiro, né? Tá, pode. É uma pessoa aqui de algum poder, gente, né? Porque aqui nós temos um pajem e aqui nós temos um imperador. Então, é alguém de muito poder, tá? Não quer necessariamente poder financeiro, mas poder aqui espiritual, poder ali, né, de uma posição de ser um chefe, de ser um pai de família, ser aí um pai, um avô, sei lá, tá? Fato é que se foi aqui essa interferência,
ela acabou, né? Essa pessoa não conseguiu o que queria, tá? Embora tenha destruído a vida de vocês aí, né? Numa visão mais rasa, ela destruiu a vida de vocês, mas na verdade foi a espiritualidade que colocou essa pessoa no caminho para que vocês alcançassem aqui aquilo que vocês desejavam. A torre, o que tinha foi abaixo, para que vocês pudessem reconstruir aqui, porque aqui nós temos um 10 de copas, e lá temos uma casa com uma torre, ó, né? Quer dizer, aquilo que foi, foi bom ter ido, tá? Quando eu digo, né? Olha aí o mago, ó. Nossa, que casalzinho, que casalzinho. Ai, gente, começar de novo, tá? Começar de novo. Só que agora equipados, né? A espiritualidade aqui dando. E é interessante, porque no fundo, ó, ficou um 8 de copas, o diabo. Olha isso, gente. Tem muito forte aqui, né? Uma energia ruim, tá? Uma energia de aprisionamento. O dependurado e um cavaleiro de espadas, né? Capricórnio. Aqui energia de peixes também. E o cavaleiro de espadas cortando isso, né? O cavaleiro conseguiu. Eu falei, né? No começo eu falei, ó. Manteve 5 espadas aqui. A rainha, ó. Se for a energia espiritual aí que eu falei, ó, a estrela ali que linda, ó. Tá? Ela acaba, tá? Ela acaba, ó. Coisas boas estão vindo agora. 2 cartas lindíssimas. E a própria carta da morte, né? Ela fala aqui, né? Ali, ó, ela tá cortando o fio do que passou, tá? E tem aqui a primeira carta aqui, que ficou aqui. Não sei onde ela tá agora aqui, tá? Ela tá falando, gente. Isso aqui fala talvez aqui de uma consciência, entendeu? Esse deixar para trás aqui não é alguém, é uma situação, tá? Aqui nós temos a morte, né? Ela nesse deck aqui ela é muito significativa. Nesse contexto aqui que a gente tá falando desse 8 de copas, ó. Ela tá cortando um fiozinho e ali tem luz. É realmente não olhar mais para isso, tá? Mas parece que vocês ainda seguram, né? Talvez aqui, ó, porque aqui ele tá olhando ainda, né? Eu saí de lá, mas eu não consigo aceitar de repente, né? Porque isso fala, né? De te ter deixado ali alguma coisa, né? Esqueçam isso, tá? É uma energia que prende vocês ainda por um fiozinho, porque vocês pensam nisso, né? A tua espiritualidade, ela te libera. Ela já te liberou. Talvez vocês tenham aí alguma coisa de algum rancor, né? Ainda guardem aquela coisinha, aquela raivinha, né? Aquela coisinha, né? Eu sou escorpiana, né? Eu tenho muita dificuldade, tá? Em processar algumas coisas, tá? Então, eu estou falando por experiência própria, né? A gente nem percebe às vezes, né? Que a gente guarda aquele rancorzinho ali, tá? E isso ainda prende vocês. Então, se libertem disso. Se libertem. Tá? Nossa, que lindo, um pica-pau parou bem aqui na frente, né? Pena que não posso mostrar pra vocês. Bem aqui, né? Tem uma corda aqui na minha janela. Quando eu falei em se libertem, ele pousou ali, tá? Se libertem disso. A liberdade de vocês não tá em deixar para trás coisas que são importantes para vocês. São em segurar aqui uma energia que, ali, ó, ele tá olhando ali pra torre, né? Tá olhando para isso. Perdoa, tá? Te perdoa também por ter sido iludido, né? Te perdoa por ter acreditado nisso. Foi necessário, era importante para a tua cura. Isso aqui é perdão, auto-perdão, tá? Esse rei aqui, ele fala muito de cura. Então, a energia dele, né? Porque a rainha, ela fala de doação, isso aqui fala do receber, de aceitar quem eu sou, me aceitar como eu sou, não ser mais escravo, né? O diabo fala disso, né? De deixar que os outros conduzam qualquer coisa na minha vida. Eu sou o meu, né? Eu sou o rei da minha vida, tá? É leão, né? É leão, eu sou o rei. O brilho de vocês aqui é a essência, né? E esse asa aqui, ó, vejam que ele tem aqui, ó,
a varinha, ele tem o livro ali, que nos remete, né, à espada, ao ar, ao conhecimento, a qualquer coisa que vocês quiserem aprender, né, do mental, né, o livro representa, né. Aqui tem um pincel, música ali, né, uma paleta ali de tinta. Aqui fala dos sonhos da gente, né, daquelas coisas mais puras, né, que as copas trazem, né, dos nossos desejos, as coisas boas que a gente traz na nossa infância, né? E ali tem uma plantinha, aqui também tem uma pena ali, aqui tem uma plantinha, né? Então, aqui nós temos de uma forma diferente, representada no mago, nós temos os 4 elementos. Então, esse as de fogo aqui é como o teu despertar espiritual vai mostrar o mago para ti, toda a tua essência, tudo de bom que tu pode realizar. Tu tem aqui, a espiritualidade está te entregando aqui no fogo, né? Todos os elementos, todas as possibilidades. E tu tá ali, pronta para receber. Ela tá com os braços abertos. Então estejam prontos para receber. Estejam prontos para transformar tudo o que vocês viveram em agora o meu caminho eu conduzo. Agora eu sei para onde eu tenho que ir. Eu deixei de lado o que aconteceu, eu aceitei. Porque isso é transformação. Tá? Não carreguem mais peso. Né? Aqui fala, né? Seriam 10 aqui varinhas, porque ela tem uma aqui e tem 9 aqui. Então seriam 10 varinhas. Eu tinha que largar tudo isso, mas eu levei uma. Né? Aquela para me defender ainda, eu ainda tenho algum receio que isso me atinja de novo, mas não vai mais, gente. Olha aqui, a torre no baralho cigano, ela fala de proteção espiritual também, tá? Então, é como se o que tu pensa aqui, né? Que foi destruído, virou a tua fortaleza. Agora ninguém mais vai conseguir fazer isso. Ninguém mais destrói aqui, ó. Aqui tu reconstruiu. Tá? E se vocês estão aí vivendo aí com uma, né, com uma sensação de que vocês, né, vão, sei lá, eu acho que é isso, né? Aquela coisa de eu não consigo deixar isso para trás porque eu tenho medo de deixar coisas importantes para mim, mas não é, tá? É isso, não é. Tudo o que é teu vai voltar para ti. Tá aqui, ó. Tá? Tu tá entendendo errado essa torre. É isso. Tu tá entendendo errado essa torre. Isso aqui pode ter envolvido também tu perder alguém que era muito importante para ti. Então tu não quer fazer essa transição, tu não quer, mas te joga, larga isso, tá? Larga isso porque o que é teu vai voltar. A espiritualidade vai se encarregar de te entregar. Lembram que eu disse que depois do 16 vem o 17, nós vimos ali a carta da estrela muito linda, inclusive com outras cartas, né, que falavam também do mago, tá, que tinha aqui uma coisa muito, ó, por merecimento, né, tá, esteja pronta para receber agora, né, para poder viver a tua essência, tá? Muito linda a mensagem. Bem longa também, mas valeu a pena, né? Eu acho, pelo menos, tá? Espero que case com vocês aí. Deixem no comentário aí, sabe? Se vocês se alinhou aí com a história de vocês, tá? Se ressoou. Deixem aí. Se não entendeu, tá, gente? Pode escrever aí, né? Mas não se sintam ofendidos ou achando que a taróloga... Ah, não entendi nada, é muito confuso. É porque não é pra ti, né? Quando é pra gente, a gente entende, tá? É isso, gente. Boa sorte pra vocês, tá? Boa caminhada, nova jornada, né? Nova jornada, novas jornadas. Muitas coisas agora vão brilhar no teu caminho. Até porque agora tu enxerga, né? Aqui tu não enxergava, né? Aqui tu nem sabia. Ela tá de olho fechado ali se jogando. Agora eu olho tudo e eu sei o que é, o que eu quero fazer, o que é importante pra mim. Eu não me iludo mais. Eu tenho aqui agora o domínio das minhas emoções, né, para que eu possa reconstruir aquilo que eu achava que era, né, forte, que era sólido, mas não era, tá? E isso aqui também é uma liberdade, gente, tá? Olha só, a leitura de vocês começou com o louco, uma carta lindíssima, tá? Lindíssima. Pensem na pureza dele, né? Na pureza e na proteção que ele tem, porque é uma criança, né? É como tu nascer e Deus ali, vai colocar o chão ali. É o salto de fé. Eu vou sem olhar, porque eu sei que quem me guia vai me dar suporte. E termina com um as de paus. É a consciência de vocês, tá? Que tá mostrando para vocês que vocês vão ter tudo o que vocês quiserem, porque agora vocês sabem o que vocês querem.
Vocês voltaram aqui, tá? Independente de ser aqui um imperador, uma imperatriz, né? Vocês voltaram pro domínio das emoções de vocês, o lugar de vocês. Nossa, muito lindo isso aqui, tá? Muito lindo mesmo. Parabéns. Obrigada por terem trazido essa mensagem maravilhosa. Tá? Um beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.